Ô, Diego, a gente tá falando aqui nos bastidores sobre o seu projeto, cara. Eu queria que você Verdade. falasse aqui pro pessoal conhecer, que você trocasse uma ideia aqui. É uma ideia embrionária, tá? Na verdade, eu não vou entrar tanto em detalhes do projeto em si, mas mais da ideia, do propósito de ajudar. Mas eu passei por uma jornada que, assim, me trouxe muitas lições da realidade do Brasil para a docência. Então, eu tenho alguns projetos, algumas ideias para o ano que vem para ajudar os professores. A gente falou muito de professor, vim de família de professores, me tornei professor. Então, o que eu quero que essa galera entenda é que existe um mundo lá fora que dá para melhorar. Ainda mais hoje que tem internet, tem vários outros meios de conseguir alcance, não só de ganhar dinheiro, mas de ganhar também um alcance e encontrar o público que vocês gostam, que o público que quer ouvir aquele professor. Vocês falaram aqui agora, o cursinho é um ambiente onde o aluno procura o professor e o professor está ali para servir. Escola pública, faculdade, é o contrário. O aluno não quer estar ali, o professor não quer estar ali. Então, aquele professor que perdeu o brilho no olho é esse professor que eu quero trazer e falar: ó, peraí, que você tem um talento, você tem um potencial, só está explorando no lugar errado. Então, eu tenho um projeto para tentar, de alguma forma, sistematizar tudo que eu fiz na minha carreira como professor e ensinar isso para qualquer professor, qualquer professora. Porque o que eu fiz não demandou nenhum talento especial, nenhum brilho. Ah, eu nasci fora da curva. Pelo contrário, tá? Só quem me conhece de casa ou que me conheceu na época da adolescência e início da juventude sabe que eu era um bicho do mato. Então, sabe o preço que eu paguei para, entre aspas, parecer fácil, mas não tem nada fácil. Só que, é claro, depois que você domina uma certa habilidade, as coisas vão acontecendo mais fáceis. Mas o processo de construção é complicado. Só que, veja, eu comecei a dar aulas, agora não lembro, com o tempo que eu tenho de docência, tá? Eu tô com 32 anos. Então, eu devo ter começado, talvez com uns 26, 27. É pouco tempo, 7 anos de docência. Tem gente que passa 40 anos no mesmo lugar como professor. Então, eu tive, aparentemente, olhando para trás, parece uma jornada meteórica. Mas quando eu lembro do dia a dia trabalhando, foi uma eternidade para mim. Então, hoje, eu consigo ensinar para os professores tudo que eu faço hoje, e ele não vai precisar de 7 anos. Em pouco tempo, ele consegue ter uma boa projeção, ele consegue ter fonte de rendas alternativas, não depender de vender a hora-aula dele para alguém, ser escravo do curso, nada disso. Ele consegue ter uma independência, porque a gente tem várias ferramentas pela internet que possibilitam isso. Encontrar o público que ele vai de fato ajudar. Porque, no fundo, o professor ele é um empreendedor. O empreendedor, a galera tem que entender que ele não é um empresário. O empresário é quem tem CNPJ. Você abriu, você é empresário. O empreendedor é aquele que traz uma solução para um problema. É isso. E o professor, ele tem uma solução, que é o conhecimento. O seu aluno vai passar no vestibular, num concurso, ou só precisa aprender alguma coisa para melhorar na profissão. Você é um professor em potencial. Você tem que encontrar o cara que precisa da sua solução. Então, o professor frustrado é aquele professor que ele está num ambiente que ele tem uma solução para o público-alvo errado. O público-alvo não quer aquela solução dele. Ele só precisa encontrar o público certo. E é um projeto, então, que eu tenho de longo prazo, provavelmente vou começar o ano que vem, para começar a ajudar esses professores, porque eu sei a dor que é. Eu sei como é difícil você realmente, às vezes, construiu bem a sua carreira, aprendeu a se portar, explicar, facilitar o conhecimento, e no final você vê que ninguém quer ouvir, ninguém te valoriza, você não tem oportunidade nenhuma, tem que puxar o saco de todo mundo. É uma droga quem vive nesse mundo da frustração. Mas há uma luz no fim do túnel. E é o que você falou aqui, né, cara? O professor, quando ele tem começo de carreira, ele tá com brilho nos olhos, né? Ele tá voando ali. E é triste saber que essas frustrações vai tirar esse brilho do olho dele, vai deixar ele para baixo e às vezes até levar para caminhos que vai desgaste de saúde, desgaste emocional, né? Tempo. A diferença do meu caso, por que eu não parei no meio do caminho? Porque o meu brilho no olho, ele veio enxergando o alvo. Quando eu vi os professores da LFG, eu já vi que existia um mundo lá fora que eu não conhecia. Esses professores não. Eles idealizam o mundo que todo mundo conhece. Eles idealizam a sala de aula numa escola pública, numa escola particular, numa faculdade. E quando entra na realidade, não era bem isso. Então eles se frustram porque eles criaram uma expectativa muito grande sem conhecer a realidade. Eu não criei essa expectativa. Eu conhecia a realidade. Eu conhecia o trabalho dos meus pais. Eu já fui várias vezes com minha mãe pra sala de aula. Ela não tinha quem me deixar, eu criancinha, ela me levava. Meu pai me levava também quando dava aula na Polícia Militar. Me levava. Então eu via meus pais super entusiasmados, mas não tinham reconhecimento, era um baita estresse. Meus pais tinham brilho nos olhos pra dar aulas. Eles gostavam mesmo, eles eram empolgados. Mas a gente percebia que nem sempre era valorizado. Então, mas quando eu via os professores da LFG, eu percebi, opa, tem uma luz no fim do túnel. Então, como eu sabia que tinha, mesmo passando pelas frustrações, eu sabia que eu não tinha chegado no alvo ainda. Então, quando eu dei aula em escola pública, eu dei aula para ensino médio, eu sabia que aquilo não era o alvo final. Então, eu aceitei os pontos negativos. Eu estava aprendendo, estava absorvendo, estava conhecendo o público, estava conhecendo como é que funcionava o sistema de escola, coordenação. Eu estava conhecendo, estava colocando o pé na água ali ainda. Então, por isso que eu não perdi o brilho. Mas se eu não conhecesse esse mundo lá fora antes,
com certeza eu teria me frustrado, teria abandonado essa carreira há muito tempo. Muito tempo. E esse seu projeto, Diego, ele abrange qualquer tipo de profissão na área de professor? Ele Qualquer pode ser uma. professor do estado, particular, de cursinho, qualquer professor. Qualquer uma, eu digo mais, além dos professores regulares, de faculdade, de escola pública, ou quem quer ser professor e não sabe por onde começar. Eu vou contar uma história pra vocês depois, quando eu queria começar, como é frustrante. Mas até pra quem quer começar, e até pra quem tem uma habilidade, mas nem se enxerga ainda como professor. Porque hoje em dia, eu falo o seguinte, todo bom profissional tem que ser um bom professor e um bom vendedor. Eu demorei pra entender isso. Eu demorei pra entender que eu teria que ser um bom vendedor, porque eu achava que isso era coisa de talento, e não é. Tem método pra tudo. Você vende sempre alguma coisa, o seu currículo, o seu trabalho, alguma coisa você está vendendo. E alguém quer saber o que você sabe, você tem que ensinar, você tem que simplificar as coisas. Então, se você é um bom professor, você é um bom vendedor, você vai ter sucesso. Pô, se eu abrir um canal no YouTube, eu vou dar um exemplo. Eu tô aí há 6 anos casado. Cara, no meu primeiro ano de casado, eu não sabia fazer as coisas. Lá em casa, quem fazia era meu pai, eu não aprendi muito isso. Tinha que trocar uma resistência de chuveiro, o que eu fazia? YouTube. O cara que me ensinou a trocar resistência no chuveiro era um youtuber que pra mim foi um professor. Sim. Se esse cara explorar a docência dele, ele vai ficar rico. Porque ele tinha muita visualização, mas não sabia explorar. Jogava lá um vídeo meia boca lá, que eu aprendi. Então hoje, até você tem alguma habilidade, você domina, você pode ser o professor daquela habilidade. Então até pra quem ainda não se enxerga como professor, esse meu novo projeto vai ajudar. Vou preparar isso pro ano que vem, já tá muito bem desenhado. É mais por falta de tempo, que agora tá explodindo de concurso. Mas é uma luz do fim do túnel pra ajudar os colegas e pra retribuir aquilo que me trouxe tanto prazer. Hoje eu tenho muito prazer, muita satisfação na docência, e eu preciso devolver isso. Eu preciso, porque... Cara, quando eu queria começar a ser professor, foi muito frustrante, porque a gente não vai buscar ajuda nas estrelas. A gente vai buscar ajuda no professor próximo. Então eu fui nos meus professores de faculdade, todos viraram as costas. É impressionante. O cara mais próximo parece que é o mais tendente a ser arrogante. Olha essa história. E aí todos os meus professores e coordenadores, Diego, não vai pra esse lado não, né? Deixa pra lá. E aí eu nunca esqueço, teve um professor que ele deu aula pra mim na faculdade. Vou dar só o primeiro nome dele aqui, Tiago. E ele, pra mim, ele foi um bom professor, eu gostava dele, um professor de penal especial. A turma não gostava, fiz até abaixo nada pra tirar, mas eu nunca entendi o porquê, porque pra mim ele era um bom professor, ele tinha uma boa didática. E depois eu descobri que ele era professor de cursinho, por isso que ele era desenrolado, eu achava ele, muito bom, muita energia e tal. E aí uma vez eu encontrei ele na sala da OAB, quando eu já era advogado, ele é advogado também. Aí, professor, tudo bom, mó felizão, finalmente encontrei um professor de cursinho, que eu não encontrava nunca, né? Finalmente. Aí eu falei, me ajuda aí, eu tô querendo ser professor, só me dá uma dica. Eu não quero indicação, não quero nada, me dá uma dica, o que eu faço pra começar? Nossa, aí veio o balde d'água fria. Diego, A decepção. deixa isso pra lá, você ganha mal, aluno não te respeita, a coordenação não te respeita, trabalha pra caramba. E encheu linguiça na minha cabeça. Só que como eu tinha a minha convicção, eu não me abalei com aquilo. Eu olhei pra ele e falei, puxa vida, coitado, o cara tá frustrado. Eu entendi que ele é que tava frustrado. Anos depois, esse cara virou meu aluno. Ele foi morar na Alemanha, voltou, já não era mais advogado, queria passar em concurso, virou meu aluno de curso. E ele contava pra todo mundo, fui professor do Diego. O seu aluno? Mas na hora de pedir conselho... Então, acredite se quiser, a primeira pessoa que me deu um conselho foi a pessoa mais improvável do mundo. Quando eu comecei a ser professor, eu tinha as minhas referências. Então eu espelhava muito no Rogério Sanches Cunha, não sei se vocês conhecem. Pra mim, ele é o melhor professor de penal do Brasil. Pra mim, até hoje, ele é o cara. Aquela voz rouca dele, Isso. né? Esse cara, ele é muito... Ele tem um canal Ele nasceu assim, a vocação dele é absurda pra ser professor. Renato Brasileiro, André Barros, Renato Montanz foi o cara que me ensinou o processo civil, porque eu não entendia nada. Você aprende rindo com ele, ele é muito bom, muito fora da curva. Quem mais? Aquele de constitucional, Flávio Martins. Que cara brilhante pra dar aula, é absurdo. Eu quero trazer ele pro podcast. Porque ele é um cara brilhante, Flávio Martins, depois que eu descobri que ele era da minha região. Então tem vários professores que eu tenho como referência. Só que no desespero, na angústia, eu tava angustiado, tava advogando, não queria advogar. Eu mandei algumas mensagens no direct do Facebook, na época eu só tinha Facebook, pra vários deles. Muitos nem visualizaram, porque eu entendo que eram milhares de seguidores, não tinha como visualizar. Mas o Rogério Sanches, ele visualizou e ele respondeu. Foi bizarro isso. Na hora eu até tremi, eu lembro que até hoje eu tremi. Ele mandou assim, oi Diego, qual é o seu telefone? Vou te ligar. Na hora eu travei. Você falou que você queria ser professor? Eu coloquei tudo na novela. Hoje parando pra pensar, eu poderia ter trabalhado no poder de síntese, né? Porque eu mandei um puta de um texto lá, coitado. Ele leu tudo. E aí quando ele mandou aquilo, não acreditei. Aí eu travei, deu uma travada legal, comecei a me tremer mesmo, tá? A voz embargando, querendo chorar. Aí eu mandei. E ele me ligou. Cara, quando ele me ligou, me deu várias dicas. Só faz isso, faz aquilo. E hoje em dia tá desse jeito. Cara, aquilo mudou minha cabeça. Caramba, o Rogério Sanches te ligou, cara. Me ligou. Inclusive, hoje, ele é o cara que prefaciou meu segundo livro. Ele me deu essa honra de prefaciar. Eu quero trazê-lo pro podcast ainda. Bacana. Ele é um cara que tem como referência e me deu essa... Já falei com ele 2 vezes pessoalmente, mas ele deu essa oportunidade de prefaciar meu livro, inclusive. Um baita de um prefácio. Meu livro de leis penais. Então, quando ele me ligou, ali mudou a chavinha. A minha angústia acabou. Falou, opa, o cara que eu tenho como referência é esse, e a minha referência tá certa. Esse é um cara como esse que eu quero ser.
Porque é um cara que chegou no teto. Ele era o único que eu aceitaria que fosse arrogante. Se fosse, eu não ia achar ruim. Ah, o cara chegou lá, eu sou um Zé Ninguém aqui. E mesmo assim, é o cara mais humilde, o profissional mais humilde que eu conhecia aqui e me ajudou e me estendeu a mão. Ah, o cara te ligar com um desconhecido que fala do problema dele, não, eu vou te ligar. Ele é um promotor de justiça. Promotor de São Paulo. E ele tem um curso que ele dá, né, pro pessoal que estuda pra promotoria. Tem dezenas de livros publicados. Ele é um cara fora da curva. A maioria das pessoas passam no curso dele, passam pra promotor e ele entrevista a galera, estilo podcast igual o nosso, só que é virtual, né? Mas é um barato, eu assisto direto os vídeos dele. Ele é a aula dele, quem não aprende com a aula dele é porque não tá prestando atenção, porque ele é bizarro, assim. E quando eu pensei, pô, o único cara que poderia nem me atender, o cara fez isso, falou, não, eu quero ser esse cara. E você não era ninguém, cara. Ninguém não dava aula ainda, não era professor, tava aprendendo a falar em público ainda, inclusive eu li um livro dele e do William Douglas, eles têm um livro juntos que é como falar bem em público, ele livro umas 4 vezes. E todas as técnicas lá eu repetia todos os dias, foi assim que eu fui aprendendo a falar em público. E assim, foi a referência que eu tinha era ele que eu modelava. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu tenho uma referência correta. É um cara assim que eu quero ser. É um cara que, mesmo chegando no topo, ele não vai perder a essência. É um cara que vai continuar atendendo aluno. Porque hoje tem professores que eu conheço que o cara chega num nível intermediário, já tá pisando em aluno. O cara chega em live, você tá perguntando isso de novo, você é burro, cara. E chamando aluno de burro. A gente sabe que cada um tá numa fase diferente. Eu já passei por aquela fase que nem editar eu sabia que era. Às vezes o cara que você tá atendendo hoje, ele tá nessa fase. Se ele te procurou, é porque você é a solução pra ele. Aí vai pisar num cara desse. Às vezes ele tem até uma certa confiança em chegar em você, né? Aí que o cara até desiste mesmo. Pô, eu perguntei lá uma pergunta idiota, não vou nem mais. Aí qual que é o problema? Quando o cara idealiza o professor, como era o caso como eu idealizava o Rogério Sanches, se o cara pisa nele, o aluno, como ele gosta tanto daquela referência, ele não leva o pessoal, ele passa a entender que o problema é ele. Ele passa a entender, eu que sou burro mesmo, não é pra mim. Coitado, ele né? nem culpa o cara que foi babaca com ele. Então esse é o problema. Então no momento de fragilidade, o cara que me estendeu a mão foi o Rogério Sanches. Então eu quero fazer esse agradecimento, inclusive, publicamente pra ele no podcast, porque realmente mudou minha vida, ali mudou. Pra você ver como um detalhezinho pode mudar. Eu poderia me frustrar e parar ali e continuar. Sim. Aí aumentou a injeção de ânimo. Ali eu entendi. E foi ali que eu comecei a focar muito na oratória.